Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Missionária Batista Internacional. Aqui é o pastor Ademir. Eu venho dando continuidade a essa série de meditações, reflexões que nós começamos a fazer sobre a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo. Na terça-feira passada nós começamos a falar sobre os sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo. E hoje eu quero dar continuidade a essa série, falando sobre como será a volta de Cristo. Como vai se dar essa volta de Cristo? Os sinais estão aí, a história tem apontado para alguns acontecimentos que antecedem a volta de Cristo, mas sempre vem essa pergunta em nossa cabeça: como será a volta de Cristo? E essa era a dúvida que a igreja em Tessalônica tinha quando Paulo viu a dúvida daqueles irmãos e escreveu para lá na carta de 1 Tessalonicense. E Paulo no capítulo 5 da carta de 1 Tessalonicense, ele escreve para os irmãos e ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, é baseado em cima desse texto que Paulo escreveu na carta de 1 Tessalonicenses, aí nos versículos de 1 a 3 do capítulo 5, que eu quero meditar nesta noite com os irmãos sobre como se dará essa volta de Cristo. E nós podemos ver pelas cartas de Paulo, pelo que diz a Bíblia, de que a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo a este mundo para buscar a sua igreja, é um retorno certo. A volta de Cristo é uma volta certa. Mas qual o tempo e qual a forma que isso vai acontecer? É certo que Jesus vai voltar. É certo que um dia ele vai voltar. Mas qual é o tempo? Qual é o dia? E qual é a forma como isso vai acontecer? O primeiro ponto que nós podemos entender quanto ao tempo da volta de Cristo é que esse tempo ele é desconhecido pela igreja. Paulo diz aqui no versículo 1, de coisas que ele já tinha falado para a igreja,
de que, e como está dito também no Evangelho de Mateus, de que o dia em que Jesus vai voltar, essa data específica, somente Deus é quem sabe. Então, qualquer especulação sobre essa data é perda de tempo. O dia específico para dizer, olha, vai ser dia tal, do mês tal, do ano tal, qualquer um de nós que a gente possa querer afirmar alguma data, querer precisar alguma data nesse sentido, é perda de tempo. É uma especulação, porque a palavra de Deus não nos autoriza, não nos dá nenhuma indicação de qual é o dia exato, quando é que Deus vai voltar, quando é que Jesus vai voltar. Somente Deus sabe. E aqueles irmãos estavam querendo saber com mais detalhe qual era essa data. E Paulo diz que, quanto à data em si, só Deus é quem sabe. Nós não sabemos. Mas quanto ao modo, ainda que a Bíblia não diga qual é um dia determinado quando é que Jesus vai voltar, mas a Bíblia nos dá algumas indicações quanto ao modo, como é a forma que ele vai voltar, como é que vai acontecer esse retorno. A Bíblia nos traz algumas indicações para que a gente possa meditar sobre isso, que a gente esteja atento a esse modo como Jesus vai voltar. E a primeira coisa que a Bíblia diz quanto ao modo de como Jesus vai voltar é de que essa volta de Jesus, ela será repentina. Ela será como um abrir e piscar de olhos. Ela será como se fosse um relâmpago no céu, algo muito rápido. Não há como a gente precisar qual é o tempo. Nós, seres humanos, nós piscamos os olhos durante o dia, várias vezes por dia. E em frações de segundo a gente faz isso. É algo que os nossos olhos automaticamente eles fazem isso várias vezes por dia. Mas o tempo nós não podemos precisar, porque é muito rápido. E a Bíblia usa essa figura do piscar de olhos para mostrar como é que vai ser o retorno de Cristo. É como um abrir e piscar de olhos. E também o retorno de Jesus a este mundo será de uma forma inesperada. Numa hora que ninguém espera. Paulo ele usa aqui a figura do ladrão que vem à noite. Ele diz, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, ou seja, o retorno de Cristo, vem como um ladrão de noite. O ladrão ele não manda nenhum tipo de aviso, não manda nenhum tipo de carta para uma casa, uma residência, um apartamento onde ele está pretendendo entrar. Ele diz, olha, tal hora eu vou entrar aí. Ele não manda esse aviso. Ele vem numa hora de que ninguém está esperando. E aqui Paulo ele usa essa comparação para dizer que esse retorno de Jesus a este mundo será de uma forma inesperada, numa hora que ninguém espera. Ele vai chegar de surpresa, assim como o ladrão chega de surpresa porque as pessoas não estão esperando. Às vezes as pessoas estão dormindo, às vezes as pessoas saíram, viajaram, deixaram a sua casa e não estavam esperando que ele fosse entrar lá. E ele pega as pessoas de surpresa. É um evento que surpreende as pessoas. Assim também será o retorno de Jesus. É um evento que vai pegar o mundo de surpresa. Muitos estarão despreparados. Muitos, quando Jesus voltar a este mundo, estarão despreparados. A Bíblia mostra alguns eventos que mostrou de que as pessoas estavam despreparadas daquilo que Deus falou que ia acontecer. A Bíblia está apontando aí os sinais daquilo que vai acontecer, o retorno de Jesus. A Bíblia tem dado os sinais, mostrando para que a gente fique atento a esses sinais, porque a sua vinda é certa, vai acontecer. A palavra de Deus nos dá a garantia, nos dá a certeza de que um dia isso vai acontecer. Mas muitas pessoas elas vão ser pegas despreparadas. E nós podemos citar eventos de que Deus avisou que iria acontecer e mesmo assim as pessoas não se prepararam. Seja porque não creram naquela palavra, seja porque não valorizaram aquela palavra e foram cuidar de suas vidas e não se prepararam. Um primeiro exemplo que nós vemos na Bíblia daquilo que Deus falou que ia acontecer e que as pessoas precisaram
precisavam dar crédito àquilo, mas elas não se prepararam e não deram nenhum crédito, mas ainda assim aconteceu. E elas foram pegas de surpresa, foi o dilúvio. Deus falou através da pessoa de Noé que avisasse. Durante mais de 100 anos, Noé avisou ao mundo de que esse evento ia acontecer. Era um evento catastrófico que ia trazer destruição sobre o mundo, sobre a humanidade, e que as pessoas precisavam se preparar. Mas muitos, quase a totalidade da população do seu tempo, não deu crédito. E quando aquele dilúvio veio, ele colheu todo mundo de surpresa. E somente Noé e sua família, que se preparou, pôde entrar na arca e pôde ficar livre da destruição daquele dilúvio. Um segundo evento que Deus avisou que ia acontecer, mas as pessoas não se prepararam, foi a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus avisou para Ló e sua família para sair daquelas cidades, porque elas seriam destruídas. E ainda assim, mesmo com aviso, a esposa de Ló ainda não seguiu a orientação conforme Deus deu de que a cidade seria destruída. E ela foi destruída juntamente com aquela cidade. A Bíblia diz que ela olhou para trás, como que não acreditando, como que sentindo saudade daquele lugar, como que não desse crédito a toda a gravidade do perigo do que ia acontecer ali. E ela olhou para trás. E a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua. A vida daquela mulher foi destruída ali, juntamente com toda aquela população, porque foi um evento que colheu a todos de surpresa. Somente Ló, com seus filhos, com suas filhas, pôde se salvar, porque estavam preparados. Um terceiro evento de que colheu muitos de surpresa foi o aviso que Jesus deu para a destruição do templo, na época já do Império Romano, e para a destruição da cidade de Jerusalém. Jesus olhou, apontou para aquele templo e disse: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo será destruído. A cidade de Jerusalém será destruída. Mas muitos dos judeus não deram crédito a isso. E quando as forças do Império Romano veio, destruiu o templo, destruiu a cidade. E muitos judeus foram mortos, porque não houve tempo para se preparar, não houve tempo para fugir, porque não deram crédito às palavras que Jesus havia falado. São eventos que estão aí na Bíblia, que está registrado na Bíblia para mostrar de que a palavra de Deus aponta para acontecimentos futuros e que nós precisamos nos preparar, porque aquilo que Deus fala se cumpre. Então nós vemos que assim como a vinda de Jesus ela é repentina, ela é inesperada, e a vinda de Jesus, o retorno de Jesus para esse mundo também será num tempo onde as pessoas estão dizendo que é um tempo de paz, onde as pessoas estão dizendo que é um tempo de segurança, mas Jesus vai voltar num tempo onde a humanidade estará vivendo uma aparente paz e uma aparente segurança no mundo. Aqui Paulo diz na carta aos Tessalonicenses: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde, tirando essa questão do coronavírus que estamos vivendo no momento, mas as pessoas vivem, principalmente as nações mais abastadas, mais ricas, onde tem grande conhecimento, onde tem grande acesso à tecnologia, onde tem grande acesso à saúde, à segurança, onde vive um estilo de vida como se vivesse numa aparente paz e numa aparente segurança. País onde o nível de violência é muito baixo. E esse é o tempo, esse será um tempo onde o mundo vai estar vivendo uma aparente paz, uma aparente segurança. E as pessoas, quando estão vivendo uma aparente paz, uma aparente segurança, elas tendem a relaxar, elas tendem a entender de que elas não precisam de Deus. E que elas estão bem no seu conforto, de que elas estão bem na sua casa, elas estão bem nos seus empregos, elas estão bem na sua condição de vida e que está tudo bem. Mas a palavra de Deus está dizendo: quando tiver a humanidade viver nesse clima, esse senso de grande segurança, de grande paz, esse clima de autoconfiança,
Isso é uma aparente sensação de paz e uma aparente segurança. Porque com a vinda de Cristo, tudo isso será destruído, tudo isso será demonstrado de que aquela segurança e aquela paz em que o homem fundamentou a sua vida era somente algo aparente, algo que não tinha nenhum tipo de sustentação para a sua vida. Um quinto ponto que nós podemos ver quanto ao modo da volta de Cristo é de que a volta de Cristo, como diz Paulo aqui na sua carta aos Tessalonicenses, ela será inescapável. Não haverá como evitar e não haverá como escapar. Não haverá para onde fugir, porque como ela vem rápida e as pessoas não se prepararam, não há como evitar aquele acontecimento. Ninguém poderá evitar e ninguém poderá escapar. É um momento que vem sobre toda a humanidade e que as pessoas vai colher o rico, vai colher o pobre, vai colher o branco, vai colher o negro, vai colher aquele que está na cidade e aquele que está no campo. É um evento que vai se abater sobre toda a humanidade. E não há como fugir desse evento. Não há como evitar e não há como fugir. Porque não haverá mais tempo para que alguém possa se preparar e tomar algum tipo de providência. Será um evento inescapável. E por último lugar, o retorno de Jesus a este mundo será um dia de glória para uns, mas será um dia de terror para outros. Paulo está dizendo aqui na sua carta, aqui no versículo 3 ainda, sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Para aqueles que estiverem preparados, para aqueles do povo de Deus que estão preparando a sua vida diante desse evento que vai acontecer, diante dos sinais que a história tem mostrado, comprovando de que a Bíblia está com a razão, de que Jesus um dia vai voltar. E aqueles que têm procurado preparar a sua vida, colocar a sua vida diante de Deus de uma forma que esteja alinhada com esses acontecimentos, eles não serão pegos de surpresa. Eles não serão surpreendidos com esses acontecimentos. E para esses que estão preparados para o retorno de Jesus, será um dia de glória. Será um dia onde a Bíblia mostra de que Deus vem com dois propósitos. Jesus vai voltar a esse mundo com dois propósitos: para recompensar os salvos, para recompensar aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador e que têm colocado diariamente a sua vida nas mãos de Deus, a sua vida diante de Deus, para andar em obediência a Deus, para andar em fé, para andar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, crendo que Jesus é o nosso Senhor e que Jesus é o nosso Salvador. Então eu quero concluir esta palavra diante dessa certeza de que um dia Jesus vai voltar, diante da certeza de que a Bíblia fala de como será essa volta. Ela será repentina, ela será inesperada, ela será inescapável, mas também ela será um dia de glória ou um dia de terror. E cada ser humano na face da terra é que o que está fazendo hoje irá determinar de como será esse encontro quando Jesus voltar. O encontro para a recompensa dos salvos ou o encontro para enfrentar o juízo de Deus? Então eu quero finalizar essa palavra dizendo de que se a volta de Jesus é certa, de que se a volta de Jesus é inesperada, ela é repentina, e que não haverá mais tempo para se preparar naquele momento, e de que ela vem para recompensar os salvos e para exercer juízo sobre aqueles que não querem saber de Deus. Então nós precisamos nos preparar para este momento. Nós não sabemos o dia nem a hora. Nós sabemos que um dia vai acontecer. Não sabemos o dia nem a hora. Mas nós precisamos diariamente fazer como que diz a palavra de Deus: prepara-te para encontrares com o teu Deus.
Todos nós precisamos nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus. Nós precisamos estar preparados para não sermos surpreendidos com a volta de Jesus. Para não sermos surpreendidos como foi os habitantes no tempo de Noé. Estavam cuidando de suas vidas e foram surpreendidos pelo dilúvio. Para não sermos surpreendidos como foram os habitantes de Sodoma e Gomorra. Estavam cuidando de suas vidas, mas foram surpreendidos pela terrível destruição que veio sobre aquelas cidades. Para não sermos surpreendidos, como foi os moradores de Jerusalém. Os judeus, quando veio as tropas do Império Romano, que trouxe terrível destruição sobre aquela cidade, sobre o templo. E muitos pereceram naquele lugar, porque foram surpreendidos, porque não deram crédito à palavra do Senhor, de que aquilo iria acontecer. Então, eu chamo a cada um de vocês que está me ouvindo neste momento. Coloque a sua vida diante de Deus. Procure consertar a sua vida diante de Deus. Acertar a sua vida diante de Deus. Buscar na palavra de Deus como preparar a sua vida para o retorno de Jesus. A palavra de Deus nos dá muitas orientações de como é que nós podemos uma vida de uma forma a estarmos preparados para o retorno de Jesus. Nós precisamos estar preparados para este evento, este que é o maior evento para a humanidade, e não sermos surpreendidos. Eu quero finalizar essa palavra também deixando um convite para que você continue nos assistindo. Na próxima terça-feira eu vou finalizar essa série mostrando que atitudes nós podemos tomar diante da certeza da volta de Cristo. Cristo vai voltar, isso é certo. Os sinais estão aí. A forma como ele vai voltar, a palavra de Deus está dando indicação de como vai ocorrer essa forma. Então nós precisamos nos preparar. E como é a nossa preparação? A palavra de Deus também nos mostra de que nós precisamos tomar algumas atitudes para que a nossa vida esteja de fato preparada para esta volta, para que a gente não seja surpreendidos pelo evento da volta do Senhor Jesus a este mundo. Amém?